Então vamos dar uma olhada em logging no Java, mas aí usando uma biblioteca específica, que é o SLF4J, Simple Logging Facade for Java. Existem vários frameworks para logging que a gente pode usar em aplicações Java. Tem uma parte de logging que já vem no próprio JDK, está lá no pacote Java Util Logging. Tem o Apache Log for Java 2, que é o que a gente vai acabar usando aqui nessa disciplina. Mas também tem o Logback, tem o Apache Commons Logging, tem um TinyLog. Se você começar a procurar frameworks de logging para Java, vocês vão achar outros também. Não devem ser os únicos. E tem o SLF4J, é o Simple Logging Facade for Java. É uma camada de abstração que permite você usar qualquer framework de logging como back-end. Porque a ideia é a seguinte: cada um desses frameworks ele é capaz de fazer log na sua aplicação, mas cada um deles funciona de uma forma diferente. Às vezes o comando é diferente, a maneira de chamar os métodos é diferente. Então é um problema isso, porque você começa a pegar bibliotecas e frameworks de outras pessoas e tem que usar no seu projeto. Se o cara nesse framework usou uma biblioteca de login diferente da sua, como é que você vai integrar as duas depois? Você vai ter dor de cabeça com isso. Então, como cada framework trabalha de uma forma diferente, a gente vai, na verdade, usar uma camada de abstração por cima do framework de logging. Ao invés de eu trabalhar direto com um desses caras aqui, eu vou trabalhar com o SLF4J. Tá? E aí, usando ele acessa o login que você escolheu e faz isso funcionar na sua aplicação. É mais ou menos a mesma ideia do JDBC. Ao invés de você fazer o seu código específico para o MySQL, ou para o Postgres, ou para o Oracle, a gente usa o JDBC e o JDBC se vira e comunica com o driver JDBC que você precisa. É a mesma ideia. A gente vai fazer o nosso programa usando o SLF4J. E o SLF4J se vira e se comunica com o framework de logging e faz funcionar o log na sua aplicação. Para usar esse cara na nossa aplicação, a gente vai ter que colocar algumas dependências lá no nosso projeto, lá no POM. Com essas duas, na verdade tem mais uma depois que a gente coloca para fazer a parte de login assíncrono. Mas com essas duas aqui a gente já consegue usar o SLF4J e, como back-end, trabalhar com o Log4Java 2. Então, com essas duas dependências, a gente já consegue fazer isso. Eu não sei se as versões mais novas. Então, tá aí as versões mais novas das duas dependências que a gente precisa colocar no projeto. Coloquei as dependências. Está pronto? Não. A gente tem que configurar algumas coisas também. Como é que você quer que esse login seja feito? Você quer que as mensagens de log saiam na tela? Você quer salvar em arquivo? Você quer que tipo de mensagem na tela? Você quer que mostre data e hora? Você tem que definir uma série de detalhes de como é que você quer que esse formato apareça na hora que você fizer o login. Então, no Log4Java 2, que é o cara que a gente está usando como back-end para o SLF4J, como é que a gente faz isso? A gente cria um arquivo chamado log4java2.xml lá no diretório source main resources. E lá dentro desse arquivo, a gente coloca um conteúdo XML para configurar algumas coisas. E aí o conteúdo que a gente coloca nesse arquivo é um arquivo XML, certo? A gente vai dar um configuration status aqui, o warning. A ideia aqui é o seguinte: isso aqui está definindo o nível de login que deve ser aplicado para o próprio Log4Java 2. Tem que imaginar o seguinte: esse framework de login, quando o cara desenvolveu ele colocou mensagens de login durante a execução do código. O que você quer ver de login do framework de login? É isso que eu estou definindo com essa linha. Olha, eu quero descobrir só problemas de nível de warning, erro e fatal. Coisas mais simples como trace, debug e info, eu não quero que você me mostre. Porque eu não quero ver as mensagens de log normais desse framework, eu só quero ver as do meu programa, por exemplo. Mas se você quisesse alterar esse valor, você poderia ver, de repente, as informações do framework funcionando. Nesse caso, nós não vamos fazer, a gente vai deixar como warning mesmo. Eu já vou explicar um pouco mais sobre esses níveis daqui a pouco, tá?
Aí eu vou criar uma série de propriedades. Por exemplo, qual é o nome da minha aplicação? Eu vou criar uma propriedade chamada nome e eu vou definir o nome da minha aplicação. Eu vou criar uma propriedade chamada padrão console. E aí o valor dessa propriedade vai ser o formato que eu quero que a mensagem de log saia quando ela for para o console. A gente já vai dar uma olhada nesse padrão maluco que está aqui dentro, tá? Eu também tenho uma propriedade que é o padrão do arquivo. Quando essa mensagem de log estiver sendo salva no arquivo, qual é o formato que eu quero que ela apareça? E aí eu coloquei com esse formato aqui. Se você precisar de um nome do arquivo de login, que nome, onde é que você quer salvar e com que nome você quer esse arquivo? Aí tem o valor dela. Olha. Lá no diretório logs, cria um arquivo usando a propriedade nome, ou seja, pega o nome da aplicação como nome do arquivo, .log. Aí o log da sua aplicação vai estar nesse arquivo dentro do diretório logs. Se você estiver usando um esquema de arquivos e quiser começar a guardar arquivos anteriores, porque o arquivo está ficando muito grande de repente, a gente tem também aqui uma propriedade. Como é que eu quero que sejam os nomes dos arquivos antigos? Olha, lá no diretório logs, cria um diretório com o ano e o mês atual. E aí dentro desse diretório, cria lá um arquivo com o nome da nossa aplicação, traço, a data do dia em que esse arquivo foi gerado. Esse %i é uma numeração que pode ter mais de um arquivo. Então poderia ter o arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3 e assim por diante. .log.gz. Esse .gz é porque esse arquivo vai ser um arquivo compactado. Eu não preciso desse arquivo salvo como texto puro. Como ele é um arquivo antigo, ele só tem que estar compactado e guardado aqui. Se eu precisar, eu vou lá, descompacto e olho o conteúdo dele. Eu já vou explicar mais esse esquema aqui no próximo slide. Em algum lugar ali eu vou chegar nele. Tá? Não se preocupa por enquanto, não. Tamanho dos arquivos antigos. Na verdade, aqui não é o tamanho do arquivo, é com que tamanho eu quero que ele troque esse arquivo. Imagine que esse arquivo de log eu comecei a usar ele. Chegou em 10 MB de texto. Gente, 10 MB de texto é coisa pra caramba. Não, aí você para esse arquivo, compacta ele, salva e começa um novo. É como se eu estivesse definindo um limite de tamanho para o meu arquivo de log. Tem uma propriedade para definir esse valor aqui. E uma vez que eu tenho essas propriedades definidas, eu posso usar essas propriedades no restante do arquivo. Vamos só falar um pouco desse padrão maluco que está aqui sendo usado no console e do arquivo. Esse porcentagem 5p, ele vai escrever o nível no login. Essa mensagem de log que você está escrevendo é de que nível? Dependendo do nível, vai aparecer lá o valor desse nível. Esse 5 ele vai definir uma largura do campo em 5 caracteres. Então, a gente viu alguns níveis aqui. Eu defini como 5. 5 acho que é o maior deles aqui. Então, não importa qual valor vai sair naquele padrão. Ele vai sempre ocupar um espaço de 5 caracteres. Certo? Aí vem o ano, o mês, o dia, a hora, minuto, segundo e... eu não sei se é nanosegundo, provavelmente. %t é para escrever o nome do método que está rodando lá no log. O %c é para escrever o nome absoluto da classe no log. O nome absoluto, lembra, não é só o nome, é inclusive o pacote dela. Então você quer que apareça o pacote e o nome absoluto da classe? Pode usar %c. %m e %n é para escrever a mensagem no log. %l maiúsculo é para escrever o número da linha e %f maiúsculo é para escrever o nome da classe lá no seu log. Só o nome da classe, não é o nome absoluto dela. Então aqui, esses padrões malucos é justamente para pegar essas informações e juntar numa linha, vamos pensar assim, tudo aquilo que eu preciso. Eu consigo também fazer saída colorida no console. Lógico, não vai sair colorido em qualquer console. Tem alguns detalhes que a gente vai ter que fazer, por exemplo, lá no Eclipse, para a gente ver a saída colorida. Mas é possível. Se você tiver um console que permita sair colorido, a gente pode definir estilo e aí por cores. Eu quero que apareça cada uma das partes. A gente vai ver isso funcionando daqui a pouco na hora de fazer a nossa prática. Vamos falar um pouco sobre os appenders. Os appenders são objetos responsáveis por entregar as mensagens de login em diferentes destinos. No Log4j 2,
a gente tem vários appenders pré-definidos. Eu posso usar o async, o console para sair na tela, file para escrever em arquivo, JDBC para mandar o login para um banco de dados. JPA também pode usar um banco de dados, mas aí controlado, por exemplo, pelo Hibernate. Você pode usar NoSQL com Mongo, com CouchDB, o arquivo rolante, ou rolando, sei lá como é que vai traduzir isso. É quando a gente começa a mudar os arquivos antigos usando um esquema de nomenclatura. É o que a gente configurou aqui, ó. Eu quero que tenha os arquivos antigos e tal. A gente vai justamente configurar esse rolling file. Dá para mandar por e-mail, login. Dá para fazer bastante coisa. Então existem vários appenders que você pode utilizar usando esse framework. A gente não vai usar todos, a gente vai usar provavelmente console e rolling file. Então como é que eu defino o appender? A gente abre lá appenders e aí define o nosso appender. Por exemplo, eu quero um appender como console. Ele vai ser o responsável por pegar as mensagens de log e jogar para o console. O nome dele é console, o alvo dele é system out, vai jogar na tela. E aí vem o padrão de layout que eu quero que apareça o login. Qual é o padrão? Eu peguei a propriedade, ó. Aquela propriedade padrão do console que a gente definiu aqui, ó. Esse valor que está definido nessa propriedade vai ser usado quando eu for mandar uma mensagem para o console. Então esse é um appender que joga a minha mensagem de login na tela. Eu tenho um segundo appender aqui do tipo rolling file. É um arquivo rolante, certo? Qual vai ser o nome do arquivo que ele vai gerar? Olha, pega a propriedade nome arquivo. No meu caso aqui é o nome da nossa aplicação. O nome do arquivo é logs barra o nome da aplicação.log. É isso que ele vai usar quando ele for criar esse arquivo. Qual é o padrão de nome de arquivo que eu quero que ele use? É aquele nome arquivos antigos, é outra propriedade lá que eu passei. Qual é o padrão da saída? Pega a propriedade padrão de arquivo. E aí vem as políticas. Como esse é um arquivo rolante, um arquivo que vai sendo trocado pelo framework de login, eu preciso definir qual é a política que ele vai usar para trocar esse arquivo. Por exemplo, eu quero que seja rotacionado esse arquivo todo dia. Então, se você for lá, está comentado aqui, tá? É só para você lembrar. Time-based triggering policy, com intervalo igual a 1, todo dia esse arquivo vai ser substituído. Então, deu meia-noite, o arquivo do dia de hoje ele vai ser compactado seguindo aquele padrão de nome antigo, esse padrão aqui, certo? Inclusive com a numeração, compactado. E aí começa um novo arquivo com esse padrão, com o login daquele dia atual. Ah, não, mas eu quero que o log seja trocado toda semana. Então, ao invés de 1, põe 7. A cada 7 dias, esse arquivo de log vai ser trocado. Você também consegue definir, por exemplo, que eu quero que guarde no máximo 5 arquivos antigos. Então, default rollover strategy max igual a 5. Quando chegar no quinto arquivo antigo e for gerar um novo, ele apaga o mais velho. Então, ele sempre vai manter os 5 mais atuais. E os mais antigos, além desses, ele vai apagando. Justamente para aquele diretório de logs não começar a encher de tranqueira. Às vezes, para você, com esse esquema de 5 arquivos é o suficiente. Outra política que eu coloquei aqui, e essa é a que está ativa, na verdade, é para rotacionar quando esse tamanho aqui for atingido. Então, é uma política baseada no tamanho do arquivo. Está pegando aquela propriedade que eu falei que era 10 MB. Então, quando esse arquivo atingir 10 MB, aí sim ele vai gerar um arquivo antigo compactado e criar um novo para começar novamente esse esquema de log. Então, você pode escolher várias políticas. Deve ter mais, tá, moçada? Eu não parei para olhar com calma lá no framework quais existiam. Eu coloquei as principais que eu achei que podia ser útil para a gente. E aí fechou os appenders. Então, imagine que naquele arquivo, além das propriedades, vai ter esses dois appenders. Um para jogar na tela e um para jogar no arquivo rolante. Fechou os appenders. O que vai acontecer? Imagine que projeto login é o nome do meu projeto. Quando ele for gerando arquivos antigos, ele começa a remontar com esse padrão. Ó. Tá lá no diretório logs, ele pega a data e aí começa a colocar os arquivos e numera. 2, 3, 4, 5. Certo?
Quando gerar o 6, ele apaga o 1. Quando gerar o 7, ele apaga o 2. E aí faria esse tipo de coisa se a gente tivesse habilitado essa política aqui. E além dos appenders, aí a gente tem os loggers. Os loggers são os objetos responsáveis por capturar os eventos de login, as mensagens que você quer que ele escreva, certo? E passar esses eventos para os appenders que você escolheu. Então, imagina assim, o appender é o cara que pega a mensagem e põe ou no console ou num arquivo. Mas alguém tem que passar essa mensagem para eles. Quem passa essa mensagem para eles vai ser o logger. A gente pode definir vários loggers na nossa aplicação. O root logger, ou o logger raiz, é um logger que sempre existe e está acima dos outros na hierarquia de loggers. Os loggers assíncronos, eles usam threads diferentes para fazer o logging, e eles permitem uma maior velocidade. Porque se você não estiver usando um login assíncrono, o logger assíncrono, né, o seu programa para você conseguir escrever a mensagem de login. E aí, a hora que a mensagem de log terminou, ele volta e continua a execução do seu programa. Então, o log acaba atrapalhando a velocidade do seu programa. Agora, se você estiver usando um logger assíncrono, o seu programa simplesmente dispara o logger numa outra thread e continua a execução dele. Então, o seu programa vai rodar mais rápido do que se você usar um logger síncrono. E aí, um exemplo de configuração de alguns loggers. Dentro do mesmo arquivo de configuração, tem um logger que é o root, é o principal. Eu vou definir que nível de login eu quero que ele capture. A gente já vai falar sobre isso. E aí eu falo para ele, olha, se você capturar alguma mensagem, passa para esses dois appenders. Por exemplo, eu quero que você mande para o appender console e para o appender arquivo. Que é justamente os nomes que a gente deu para eles. Ó. Esse é o appender arquivo e esse é o appender console. E mais, eu tenho um outro logger aqui definido. Ó. Esse logger está com um nível diferente, ele está com um nível de trace. E o nome dele, aí no caso, para qual pacote eu quero que ele capture. Olha, tudo que acontecer no pacote org hibernate SQL relacionado a login, ele vai capturar e vai passar para qual appender? Também para o arquivo e para o console. Você não é obrigado a usar todos os appenders, você escolhe. Ah, eu só quero ver na tela. Então tira o arquivo. Ah, eu não quero ver na tela, só quero em arquivo. Tira os consoles. Dá para você configurar do jeito que você quiser. E você pode ter quantos loggers você quiser. De repente você tem um pacote da sua aplicação, você quer que seja de um nível diferente. Você pode criar um outro logger só para a sua aplicação e definir com que nível você quer ver aquelas mensagens. Terminou de configurar os loggers, terminou a configuração da sua aplicação. Se você estivesse usando o login assíncrono, aí muda. Só muda o nome aqui. Ao invés de root, a gente põe async root. E ao invés de logger, a gente usa async logger. Se você declarar dessa forma os loggers, eles vão ser loggers assíncronos. Tá? Dá para misturar, inclusive, login assíncrono com log síncrono. Embora eu nunca tenha feito isso, mas é possível. Vamos falar de níveis de login. Isso no Log4j 2, tá? A gente ainda não parou para ver o SLF 4j. Mas vamos tentar entender essa tabela, que ela é bem confusa. Aqui a gente tem níveis de evento. E aqui em cima a gente tem o nível no logger config. O logger config é esse arquivo aqui. É esse nível que eu estou falando aqui. Aqui está debug, aqui está trace. É esses caras que estão aqui à direita, certo? Aqui é o que acontece no seu programa. Então imagina que eu estou rodando o meu código e aí de repente é disparada uma mensagem de log. Se for para lá, para todos, quem vai capturar essa mensagem? Todo mundo captura. A não ser que o seu log esteja desligado. Tá? Então, se tiver configurado como trace, vai capturar, debug vai capturar, info vai, warn vai, erro vai e fatal vai. Certo? Se no meu programa eu lançar uma mensagem de login de nível trace, quem que vai conseguir capturar uma mensagem de nível trace? Bom, se lá no logger config o cara configurou como trace, ele captura. Mas se o cara configurou como debug ou para cima, ele não vai ver isso. A mensagem de trace é a mensagem de mais baixo nível.
É como se fosse uma mensagem para você realmente acompanhar quase que o passo a passo do seu programa. Ó, entrou no método X, saiu do método Y. É uma mensagem que você pode usar de trace. Então, se no logger config você colocar trace, ele vai capturar a mensagem de que chegou de nível trace. Mas para cima ele não recebe. No meu programa eu lancei uma mensagem de debug. Tá, se você põe como debug, e lá no logger config está configurado como debug, ele vai capturar. Eu sempre me confundo nessa tabela, cara. Acho que na verdade a gente lê esse cara para baixo. Tem que inverter a explicação, pessoal. Eu estou falando como se fosse daqui para lá e na verdade a explicação é daqui para cá. Imagina assim. Aqui eu falei debug. Então o meu root vai pegar logger de debug para cima. Então, se o cara colocou debug lá, o que ele consegue enxergar? Ele consegue enxergar de debug para cima. Para baixo de debug, ele não consegue ver. Então, o trace, por exemplo, ele não vai conseguir enxergar. Então, se ele colocou como debug, no seu programa lançou trace, ele não vê. Mas se lançou debug para cima, a gente consegue capturar. O que mais? Aqui, por exemplo, ele configurou que esse logger vai ver como trace. Se ele configurou como trace, o que ele vai enxergar? Todas as mensagens. As de trace, as de debug, as de info, de warning, de error e a fatal. Todas elas ele conseguiria enxergar. Mas se ele coloca info, nesse aqui, por exemplo, ele vai e põe info. Quando ele coloca info, a gente só consegue ver de info para cima. Ou seja, a gente vai ver as mensagens de info, warning, erro e fatal. Mas para baixo de info a gente não enxergaria. Então, por exemplo, as mensagens de debug e as mensagens de trace, a gente não conseguiria ver aparecer no nosso login. Warning. Aqui, warning a gente colocou lá no início do arquivo. Quando eu falei aqui, não, o status da própria API de login, eu só quero warning. Quando eu ponho warning na configuração, o que acontece? Configurei como warning. Então eu só vou enxergar de warning para cima. Então warning, error e fatal, eu vou ver aparecer no login. Abaixo disso, não. Mesmo que o seu programa lance essas mensagens de login, como trace, debug info, não vai aparecer no logger, tá? No seu login, porque você configurou só para ver de warning para cima. Se você colocar erro, você só vai ver erro e fatal. E se você colocar fatal, você só vai ver de fatal. Para baixo disso você não enxerga, certo? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente fizer o programa. Vocês vão ver acontecer isso, acho que vai fazer mais sentido para vocês. Vamos falar um pouco aí sobre os níveis. Onde é que a gente usa cada um, que é a parte mais confusa para mim, no meu caso. Lembrando o seguinte, essa explicação que eu peguei, eu juntei um material de uns 2, 3 pessoas falando sobre isso. Isso é muito pessoal, sabe? Não existe um lugar definido o que você deve usar e quando. Isso é mais da pessoa que está fazendo aquele sistema na hora. Cada um pode ter uma opinião diferente. Então, cuidado, às vezes você vai pegar essa explicação e falar, mas não é assim que na minha empresa a gente usa. Tudo bem, cada empresa pode ter uma postura diferente com relação aos níveis de log, certo? Bom, mas o nível trace é o nível de severidade mais usado e deveria fornecer contexto para você entender os passos que estão levando para erros e warnings. É muito útil para a gente seguir a execução do código. Então, é o mais baixo nível que a gente consegue fazer de logging, pessoal. Você habilita normalmente o log como trace, enche o log de coisa. A gente vê uma tonelada de mensagem aparecer. Porque justamente ele é feito para a gente quase que seguir a execução do nosso código. Certo? É interessante às vezes a gente habilitar o trace, porque imagina que o seu sistema está dando um erro. Mas só pela mensagem de erro você não consegue entender por que está dando um erro. Aí você habilita o trace, e aí você consegue no trace acompanhar até o momento em que apareceu o erro. E aí a partir do trace, às vezes te facilita entender o que está levando aquele erro. Então em algumas situações é interessante habilitar ele, certo? Agora, você ter a quantidade certa de mensagens de trace facilita a manutenção do software, mas requer cuidado, pois o valor de mensagens de trace individuais pode mudar ao longo do tempo
enquanto o programa evolui. As mensagens, à medida que o seu programa vai mudando, pode acabar tendo que mudar também. Então tem sempre que ficar de olho nas mensagens que a gente usa de login. Se você mudou o programa, dá uma olhada nas mensagens de login que você está gerando para ver se está acompanhando aquilo que você fez agora no seu código. A melhor maneira de conseguir isso é fazer com que o time de desenvolvedores crie o hábito de rever os logs regularmente, como uma parte padrão da resolução de problemas reportados por usuários. Ou seja, dá uma olhada no log de vez em quando. Vê se aquelas mensagens que estão aparecendo estão te ajudando realmente ou se está defasado em relação ao que você está implementado agora lá. Encoraje o time a cortar as mensagens de trace que não fornecem contexto útil e adicionar mensagens onde necessário para você entender o contexto de mensagens a seguir. Então, é interessante sempre dar uma olhada nos logs, ver se está realmente ajudando. Se não tiver, cortar algumas mensagens ou então adicionar algumas mensagens para te ajudar a encontrar problemas no futuro. Debug é uma informação que é útil em diagnósticos. Quero achar um erro. Normalmente a mensagem de debug te ajuda a achar esse erro. É considerado inferior ao trace. Aí é a opinião dos caras que escreveram lá. O que ele considera como sendo inferior ao trace? É porque as mensagens de debug estão atreladas a versões do seu sistema. Quando a versão muda, normalmente as mensagens de debug ficam defasadas e precisam ser refeitas ou atualizadas. É por isso que ele fala que é inferior ao trace, tá, moçada? Não é porque é pior que o trace, não é isso. É que precisa arrumar sempre de acordo com a versão do seu sistema. Acho que é isso que ele quis dizer. Ele fala, olha, evite o uso de mensagens de debug, pois elas tendem a levar a mais e mais mensagens de debug sendo adicionadas e nenhuma sendo removida. A gente começa a encher de mensagem de debug para achar os erros do sistema. E vai enchendo, e vai enchendo. E aí acha os erros e não tira as mensagens. E aí fica aquele monte de coisa lá, à toa. Com o tempo, isso torna os arquivos de log quase inúteis, pois é muito difícil você filtrar o sinal em meio ao ruído. Ou seja, naquele monte de mensagem de debug, o que realmente é útil e o que é lixo que está parado ali que não devia estar aparecendo. Info é uma informação que é geralmente útil colocar no log, pois eu sempre quero tê-la disponível, mas normalmente eu não ligo para ela em circunstâncias normais. Olha que explicação genericona. Eu imagino assim, é uma informação que é importante para você. Você quer que tenha essa informação lá, mas normalmente você não liga para ela. Por exemplo, o sucesso de uma inicialização. Deu certo, legal, põe no log. Mas eu não quero saber se deu certo ou não. Eu não quero saber se deu certo, eu quero saber normalmente quando der errado. É isso que ele está querendo dizer. Valores padrão assumidos em configurações. Eu quero que apareça lá, mas não me importa isso, certo? O início e o fim de serviços. O término com sucesso de transações importantes. É o tipo de coisa interessante você jogar lá. Avisa o cara, deu certo, consegui, terminei. Então é uma informação que você quer que esteja disponível, mas normalmente você não liga para ela, em condições normais. Você vê um log só mostrando o info e acima, deve dar uma rápida visão geral das principais mudanças de estado no processo, fornecendo contexto de alto nível para você entender quaisquer warnings e erros que ocorram. De novo, opinião dos caras lá, não tenha muitas mensagens de info. Normalmente você vai ter menos de 5% de mensagens de info em relação a trace. Então a quantidade de mensagem de info em relação a trace, para o cara que deu essas dicas, ele falou que é 5% em relação às mensagens de trace. E se eu fizer mais, professor, não vai dar certo? Não, vai sim. Você escolhe o que você quer fazer, pessoal. É só uma dica do cara aí. Warning. Qualquer coisa que possa potencialmente causar esquisitices na aplicação, podendo ser um problema ou não, mas que estamos resolvendo automaticamente. Então, é alguma coisa que não devia ter acontecido. Então, você quer saber que realmente deu um problema, mas o seu programa deu um jeito e continuou rodando. Por exemplo,
Você tinha lá um servidor primário e um de backup. E aí o seu sistema, por algum motivo, trocou do primário para o backup. Bom, você gera um warning e avisa, olha, o servidor primário não está acessado, e a gente passou a usar o de backup. Beleza. O seu programa continuou rodando, certo? Quando você tenta novamente uma operação, tentei acessar o banco, não consegui. Você põe uma mensagem de warning, mas depois ele consegue acessar e continua a execução. Condições ambientais esperadas, como pequenas perdas de rede ou conectividade com o banco de dados. Coisa que acontece, a rede caiu. O seu programa gera um warning, daqui a pouco a rede volta, o seu sistema continua rodando. Certo? Banco de dados, tentou acessar o banco, não conseguiu, gera um warning. Na segunda tentativa funcionou. Opa, continua rodando. Você vê um log filtrado para mostrar apenas warnings e erros, te deve dar uma percepção rápida de pistas da causa principal de um erro subsequente. Devem ser usados moderadamente para que não percam o sentido. Por exemplo, a perda do sinal de rede deve ser um warning ou até mesmo um erro em uma aplicação de servidor, mas deve ser apenas um info em uma aplicação desktop, que é criada para ser usada em laptops desconectados da rede. Então, eu fiz um programa para rodar um desktop. Eu sei que não vai estar na rede a maior parte do tempo. Então, se a rede cai, ou eu perco o sinal de rede, nessa aplicação desktop não dá nada. Ou eu ponho um warning ou eu ponho só um info. Porque eu já esperava que isso acontecesse. Agora, não, meu programa é um programa que roda no servidor para as pessoas acessarem. Pô, mas aí se caiu a rede, como é que as pessoas vão acessar? Ou vai ser um warning ou vai ser um erro. Você vai lançar quando acontecer isso. Tá? O error é qualquer erro que seja fatal para a operação, mas não ao serviço ou aplicação. Por exemplo, você não conseguir abrir um arquivo necessário. Ou então você receber dados que está faltando alguma informação. Você esperava receber mais coisas e recebeu menos. Então, é um erro, vai ser fatal para aquela operação, mas o seu programa continua funcionando. Ele não vai travar tudo, é isso que eu estou querendo dizer. Esses erros, eles vão forçar uma intervenção de um usuário. Alguém vai ter que vir, como se, por exemplo, o administrador, e dar uma olhada por que está dando aquele erro, o que está acontecendo. É definitivamente um problema que deve ser investigado. O sysadmin deve ser notificado imediatamente, mas você não precisa tirar ele da cama às 3 da manhã no domingo. Tá? Então é um problema naquela operação. Alguém vai ter que arrumar isso, mas não é algo tão sério que travou tudo de uma vez. Então você deve avisar o administrador principal aí, mas não precisa acordar ele no domingão às 3 da manhã. Você filtrar um log para mostrar erros e acima, deve dar uma visão geral da frequência do erro e rapidamente identificar a falha inicial, que deve ter resultado numa cascata de erros adicionais. Você rastrear a taxa de erros versus o uso da aplicação deve gerar métricas de qualidade, como o MTBF. O MTBF acho que é Mean Time Before Failure, é o tempo médio antes de falhas. Acho que é isso. E podem ser usadas para garantir a qualidade geral da aplicação. Então a gente pode usar essas mensagens para gerar esse tipo de métrica. E também tem o nível fatal. Aí sim, é uma falha geral da aplicação ou sistema que deve ser investigada imediatamente. Qualquer erro que esteja forçando o desligamento do serviço ou da aplicação para prevenir a perda de dados é um erro fatal. E aí sim, vai lá domingão às 3 da manhã e acorda o cara. Porque tá feia a coisa, tem que vir alguém arrumar agora. Deve ser pouquíssimo usada. Se está acontecendo todos os dias, perdeu o significado, moçada. Normalmente, um erro fatal deve ocorrer uma vez ao longo de todo o tempo de vida da sua aplicação. Certo? Então, não, tá dando um erro fatal toda hora, todo dia. Não, então tá tudo errado a sua aplicação, cara. Alguma coisa não está correta. Esse nível fatal, não me pergunte em porquê, ele não existe lá no Simple Login Facade for Java. Lá no SLF4J só vai até o error. Ele só vem até aqui.
não tem um erro fatal para você disparar, tá? Então, no SLF4J, a gente tem o trace, o debug, o info, o warning e o error. Ah, professor, mas e agora? Como é que eu faço se não tem o fatal? A ideia é a seguinte: você gostaria que a mensagem fizesse o sysadmin tenha que levantar na sua cama do meio da noite? Se sim, você lança um error. Se não, você lança um warning. Essa vai ser a decisão que a gente vai fazer na hora de trabalhar com SLF4J. E como é que eu uso isso no programa? Bom, depois de colocar as dependências no projeto e depois de criar aquele arquivo de configuração de login, eu posso lá nas classes e criar um atributo para guardar o logger que vai ser usado naquela classe. Então, por exemplo, eu vou lá e declaro um atributo aqui, ó, private static final logger. Esse vai ser o atributo que vai guardar o logger. Eu vou lá na classe logger factory, mando buscar um logger para essa classe. O nome da classe, por quê? É a maneira que ele vai ter de ligar a mensagem que você vai colocar no seu programa com a classe que ele vai jogar lá naquele padrão que você escolheu para saída no console ou no arquivo. Ele precisa dessa informação para poder pegar outras informações na hora que você lançar as suas mensagens, certo? Não pode esquecer. Sempre que pegar esse logger, passa o nome da classe atual. É muito comum a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V e esquecer e pegar o nome de uma outra classe do seu sistema. E aí a mensagem do log vai estar com problema, vai estar falando que está com erro numa classe, sendo que o erro na verdade é em outra. E aí depois que você tem esse atributo, aí você pode usar ele para mandar a mensagem de log. Então, eu quero que nesse ponto saia uma mensagem de trace. Então, você vai lá no logger.trace, você chama esse método e passa para ele a mensagem que você quer que saia. Certo? Eu quero a mensagem de debug. Então você dispara o debug, info, warning e erro. São os 5 níveis de mensagem de log que a gente pode lançar no nosso programa. Então a gente usa essas mensagens, esses métodos, né, para lançar as mensagens que a gente quer nos pontos que a gente escolher dentro da nossa execução do programa. Essas mensagens vão ser capturadas lá pelos loggers e encaminhadas para os appenders e salvas para você ou jogadas na tela. Se você quiser jogar algum valor junto com a mensagem de log, porque nesse exemplo é só uma string, né? Então, joga esse texto para mim lá. Mas e se eu quisesse colocar um valor, por exemplo, de uma variável que eu recebi, um parâmetro que eu recebi do método, alguma coisa assim? A nossa tendência, quando a gente trabalha com string, era concatenar usando mais, né? Você coloca lá, por exemplo, agora existem mais contas de usuários, mais, e aí a lista de usuários. A documentação fala para a gente não usar nesse formato, porque essa concatenação padrão do Java é um processo lento. E aí a sua mensagem de login vai demorar mais do que precisa. E o que eles recomendam que a gente faça? Usa esse formato de baixo. Ó. A gente monta uma string, aonde a gente quer colocar um valor, a gente põe, abre e fecha chaves. Então aqui vai sair um valor, aqui vai sair um segundo valor. Fecha a string, vírgula, e aí põe os valores, contas, vírgula, contas do usuário list. A mensagem aqui, o método, já sabe o que fazer. Ele sabe que é para pegar esse valor e jogar aqui no primeiro, e é para pegar o segundo valor e jogar aqui no segundo par de chaves. Isso aqui é bem mais rápido do que você tentar usar concatenação. Então, sempre que for jogar uma mensagem de log com algum valor, tenta usar esse padrão aqui, para ficar mais rápido no seu sistema. A aplicação, quando ela é desktop, os arquivos de log eles vão ser gerados no diretório logs, no diretório da sua aplicação. Se você tiver com uma aplicação web Maven, os arquivos de log vão ser gerados no diretório logs, que vai ser criado no diretório do seu usuário. Sinceramente, eu não lembro agora se no Spring está acontecendo desse jeito. Eu lembro de ver esse diretório logs criado no diretório do nosso projeto. Tem que confirmar se isso está acontecendo só quando a gente roda dentro do Eclipse ou se esse é o comportamento quando a gente roda o arquivo jar depois que está tudo pronto. Porque eu me lembro de no Eclipse ele gerar um diretório logs no diretório do seu projeto, ao invés de colocar no diretório do seu usuário. Agora, se a gente rodar essa aplicação que a gente fez no Eclipse como se fosse um ponto jar, provavelmente aí sim esse diretório logs vai ser criado no diretório do seu usuário. Como é que eu adiciono o login
uma aplicação. No caso aqui é uma aplicação Maven. Vou complementar aqui. Vamos criar um projeto Maven primeiro. Vamos ver como é que a gente cria um projeto agora. A gente falou sobre o Maven na última aula, mas eu não expliquei como é que a gente faz o projeto no Eclipse. Então, para criar um novo projeto no Eclipse, a gente vai lá em File, New. No nosso caso, é um projeto Maven. Então, File, New, Maven Project. Se você não tiver com o Maven Project aparecendo aqui, é porque provavelmente você não seguiu a prática de instalação do Eclipse. Mas não tem importância, você pode vir aqui em outro. E aí na listagem que vai aparecer, você tem Maven. E aí você tem lá o Maven Project. Dá para fazer dos dois jeitos. Lógico, assim é muito mais trabalhoso do que já configurar ele para aparecer aqui. Vou selecionar Maven Project. Então, vou criar um novo projeto. Vai ficar no Workspace padrão. Não precisa mexer em nada nessa primeira tela. Next. Aqui é para a gente escolher o archetype. O de vocês vai estar com todos os catálogos habilitados aqui. E quando você abre essa tela a primeira vez, não sei se vocês viram aparecer ali embaixo. Vou fazer de novo, vamos ver se dá tempo. Tá lá, Retrieving Archetypes. Ele busca na web. Ele entra na internet e traz os archetypes que a gente pode usar. Pelo menos alguns deles, não é todos aqueles 2000 e lá vai fumaça. O ruim é que toda vez que você vier aqui, ele busca de novo. Certo? Depois, mais para frente, a gente vai criar o nosso archetype. E aí não vai precisar usar esse que está aqui. Mas até lá, tem que esperar realmente carregar para a gente depois escolher. E aí, qual archetype que a gente vai usar? Eu vou usar aquele Maven Archetype Kickstart. Então, Maven traço Archetype traço Kickstart. Cuidado que vai ter 3 aqui. Ó. Só que são 3 de empresas ou de pessoas diferentes. O que a gente quer é o da Apache. Se você atualizou o seu índice do Eclipse, do Maven, a versão mais nova que a gente tem é 1.4. Então, selecione esse cara, dá Next. Aí ele te pergunta aquelas 3 informações, ó. Group ID, Artifact ID e versão. O Group ID eu falei para vocês que normalmente é o URL da empresa ou do grupo. É como se fosse o dono do projeto. Aqui eu vou colocar, vamos facilitar a nossa vida, eu vou colocar só DAO2 como sendo o grupo. E aí o Artifact ID é o nome do projeto. Aqui na prática eu acho que a gente... Não tem nenhum nome definido. Eu vou inventar um nome aqui então. Eu vou chamar de projeto login. Versão. Por padrão, ele já vai colocar 001 snapshot. Não precisa mudar isso não, pode deixar assim mesmo. Pacote. Aqui ele já está juntando o Group ID e o Artifact ID. Esse vai ser o pacote padrão que ele vai gerar. Então, a classe principal que ele vai criar vai estar dentro desse pacote aqui. Não precisa configurar mais nada. Vamos dar Finish. Está construindo o nosso projeto. Criou o projeto no Eclipse. A estrutura de diretórios é aquela do Maven. Source main Java, o pacote que ele criou e a nossa classe. Source teste Java, o pacote, a classe de teste. O target por enquanto está vazio e o POM está aqui criado também. Observa que ele está mostrando aqui a versão do Java. Tem algumas informações aqui que é do Eclipse, tá? Não tem nada a ver com o Maven. Isso aqui é o Eclipse que está mostrando. Certo? Mas ele está falando, olha, Java 1.7. Bom, mas espera aí, professor, nós instalamos o 14, não o Java 7. Bom, vamos olhar o POM. Esse archetype que a gente usou, o Kickstart versão 1.4, ele já vem configurado com o Java 1.7 aqui, ó, que é o Java 7. Então esse POM XML a gente tem que arrumar algumas coisas dele aqui. Eu não preciso disso tudo para fazer o nosso projeto. Então, o que eu vou mudar aqui? Eu vou tirar essa URL.
não faz sentido ter o URL porque não existe um URL para o projeto. Vou deletar. Propriedades. Compilador não é o Java 1.7. Eu vou botar aqui 14. Tanto no compilador do código-fonte, quanto no objetivo, no código que vai ser gerado, eu também quero que seja para o Java 14. Eu troco 1.7 por 14. E mais? Eu não vou usar teste unitário. Então eu vou apagar essa dependência do JUnit 4.11 aqui, ó. Eu vou deixar o dependências porque eu vou precisar colocar as dependências de login aqui dentro. Mas eu vou apagar do JUnit por enquanto. Essa parte de build, eu falei para vocês que só está aqui para travar as versões dos plugins. Ó. Todos os plugins vai ficar preso com essa versão. Então sempre que eu pegasse esse mesmo projeto e rodasse, iria sempre usar essas versões. Aqui para a gente não faz a menor diferença. Então eu vou apagar esse build todo. Para apagar uma linha no Eclipse, Ctrl D. Apertando Ctrl D, que ele apaga a linha de uma vez. Né? Pode tirar toda a seção de build. E aí fecha o projeto. Então, ó, isso é o nosso POM por enquanto. XML, é um projeto do Maven versão 4, aquelas 3 informações, o nome do projeto, as propriedades incluindo a versão do Java, não tem dependência nenhuma por enquanto. E aí fechou o projeto. E aí eu salvo. E aí você percebe o seguinte, pô, Rafael, você mudou para 14 aqui, salvou o POM, mas o Eclipse ainda está mostrando 1.7. É que o Eclipse ele não faz as coisas automático para a gente. O Eclipse ele salvou o POM, mas ele não usou o conteúdo desse POM para se atualizar, pelo menos visualmente aqui. Como é que eu faço para o Eclipse se atualizar ou atualizar o projeto de acordo com o que está no POM? A gente vem no nome do projeto, clica lá com o botão direito, vem aqui na opção Maven e manda ele fazer um Update Project. Se você conseguir lembrar, Alt F5. Nunca lembro. Sempre mais fácil vir aqui, Maven, Update Project. Qual projeto? É esse projeto log. Ok. O que ele faz? Ele vem aqui, relê o conteúdo do POM e atualiza. E agora você consegue ver, ó, Java SE 14. Aí eu sei que ele está usando o Java 14. Ah, professor, mas tem erro no seu projeto. Ó, tem um xizinho vermelho ali. Tem. Porque eu tirei a dependência do JUnit, mas tem uma classe aqui, ó, que precisava do JUnit. Que é a classe de teste. Aqui o que eu vou fazer? Como eu não estou usando o teste, eu vou apagar o diretório de testes. Eu vou vir aqui no source test Java e vou deletar ele. Pronto. O projeto não tem mais erros. Só ficou então o source main Java com a nossa classe. Como é que eu testo esse projeto, professor? Como é que eu rodo um programa Java normal aqui? Você pode ir lá no botão direito do projeto, vem aqui, Run as Java Application. Ou seja, roda esse projeto como se fosse uma aplicação Java. Tá lá, ó, Hello World. Ele deu essa travada porque eu mudei, acho que o Java. A primeira execução. Agora não vai parar mais. Rodou, System Out println Hello World apareceu aqui no console. O programa está funcionando, está pronto para a gente colocar a parte de login nele, que é a continuação da nossa prática. Então, a gente fez essa linha, ó, com o seu projeto Maven criado. O ruim, que vocês perceberam aí, é a quantidade de mudanças que eu tive que fazer nesse projeto. Abri o POM, tirei, mudei a versão, paguei dependência, paguei build, atualizei projeto. Mais para frente, quando o nosso archetype estiver pronto, isso aqui vai ser quase que automático para a gente. Tá? Já vai sair pronto desse jeito para a gente. Vamos lá. Eu vou colocar as dependências que eu preciso do Simple Log Facade for Java e do Log for Java 2, lá no nosso POM.
A gente vem aqui no passo 1, copia essas 3 dependências, e aí vai lá no nosso POM, dentro aqui de dependências, e cola. Cola as 3 aqui dentro. Ah, a formatação estragou tudo, professor. Ctrl Shift F. Ctrl Shift F, ele dá uma formatada no que tiver aberto. Se for o POM, ele arruma, se for HTML, ele arruma, se for Java, ele arruma. Acho que é a mesma coisa de vir aqui. Source Format. Ctrl Shift F. Então, ó, eu coloquei as 3 dependências. O que vai acontecer? Se você olhar agora em dependências do seu projeto, ó, você vai ver que apareceu a do log for Java e a do simple log for Java 2. E a do disruptor, são as 3 que eu coloquei. Esse disruptor é para fazer a parte assíncrona. Sem essa dependência, o log assíncrono não funciona. Então, coloca as 3, salva. Quando a gente for rodar o projeto, se a sua máquina não tiver essas dependências, o Maven baixa para você. Inclusive, ele deve ter baixado enquanto você está me ouvindo falar aí. Você consegue, inclusive, ver o caminho aqui, ó. Onde é que está o arquivo? Ó, lá naquele diretório M2, na pasta do meu usuário. Lá em repositório, nesse lugar aqui. Coloquei as dependências. Beleza. Agora, vamos continuar. Eu vou criar um diretório chamado resources. Lá dentro do diretório source main. Então, ó. Source main Java, é aqui que eu vou criar, professor? Não. Eu não quero criar dentro de Java. Como é que eu faço para criar só dentro de source main? No Eclipse, ele mostra aqui em cima, mas ele mostra aqui embaixo também, ó. Aqui é como se fosse a estrutura de diretório, aqui é como se fosse a estrutura de pacotes que você tem no seu projeto. Aqui é código-fonte. Aqui é só os diretórios. Então você pode vir aqui no diretório source main, botão direito, new, folder. Eu vou criar um novo diretório aqui dentro. O nome do diretório vai ser resources, que é o caminho que o Maven espera encontrar os arquivos de configuração que você quer que vão para o seu artefato no final. Source main resources. Cria lá esse diretório. E aí lá dentro eu vou criar um arquivo XML chamado log4java2.xml. Então aqui dentro de resources, new, arquivo XML. De novo, se não tiver ele aqui, você pode ir lá em outro. Procura aqui por XML que você vai achar. Ó. Nome do arquivo, log4j2.xml. Ele criou um arquivo, só tem uma linha aqui por enquanto, não tem nenhuma configuração feita. A configuração está aqui no passo 4. Ó. Eu vou copiar e vou colar lá dentro, inclusive por cima daquela linha. Ah, ficou meio bagunçado. Ctrl Shift F. Não sei se é vantajoso para a gente, porque ele mexe aqui, ó. Nossa, que bagunça que ele fez. Ele quebrou a linha aqui, ó. Agora deu certo. Talvez aqui... Tem que olhar depois se está certinho, mas ó. É aquela configuração que a gente viu, ó. O status está como trace, por enquanto. A gente vai arrumar isso aqui daqui a pouco. O nome do projeto não está vindo automático. Eu vou mudar esse nome. O meu projeto eu chamei de projeto login. Então ali eu vou colocar projeto login. As propriedades são as mesmas. Os dois appenders, ó, um para console e um para o arquivo rolante. Com aquela configuração que a gente viu. Ctrl M para você dar zoom na janela. Uau. Lá no code é Ctrl B. Tirar aquela parte da esquerda. Misturou tudo. A política vai ser aquela de tamanho de arquivos. Assim que o arquivo atingir 10 MB, ele troca o arquivo. O root principal vai mandar para console e para arquivo.
Não tem outros logins declarados aqui, tá? Eu só coloquei um comentado aqui para você lembrar como é que você pode usar ele. Joguei aquela configuração de login que eu tinha explicado para vocês lá no material aqui dentro. Já trocamos o nome do projeto. A classe Java principal no nosso projeto, ela já existe, não preciso criar essa classe test_login. Isso aqui já está lá. O que eu não tenho lá é a declaração do logger. Vamos lá. Então vamos lá na minha app.java. Esse comentário não preciso dele. Ctrl Shift F para dar uma arrumada. Então, ó, o método principal está aqui. A classe precisa de um logger. Lembra que o logger é um atributo. Ó. Então eu vou colar aquela linha aqui dentro. Ó. Declarei um atributo chamado logger. Qual é o nome da classe? A classe chama app. Então app.class. Quando eu colei essa linha aqui, está dando erro. Por quê? Falta biblioteca, falta import. Como é que eu arrumo import fácil aqui no Eclipse? Ctrl Shift O. Ctrl Shift O. Se ele já conseguir fazer o import direto, ele faz. Se você tiver que tomar alguma decisão, ele abre essa janela para você escolher. Por exemplo, logger. Tem logger em vários pacotes diferentes. Qual que você quer? No nosso caso, org slf4j. É essa biblioteca que nós estamos usando. Eu vou dar next. Mesma coisa, logger factory tem em 2 lugares. O que a gente quer é o do simple login for Java. Sumiu os erros. Ele colocou os 2 imports. Não tem mais erro nenhum no meu programa. Se você quiser ver qual o import, tem eles aqui no 5.1. Tá? Vamos rodar o nosso projeto e vamos ver que, embora nós nem tenhamos usado o nosso logger, a gente já vai ver todo um processo de inicialização e término da biblioteca de login. Então, ó, embora eu tenha declarado esse atributo aqui, eu não usei ele. Eu não chamei nenhum método aqui dentro. Mas se eu salvar o programa e rodar, vamos lá, botão direito, Run as Java Application. Quem é o programa principal? É o que está na classe app. Tá ok. Olha a saída no console, ó. Quantidade de coisa que foi escrita lá, ó. Professor, não foi você que escreveu isso. Não. A única coisa que eu escrevi foi Hello World. É essa linha aqui. Por que saiu esse monte de coisa, professor? Aí, vamos olhar. São mensagens de login, ó. Data, hora, qual o método, o tipo da mensagem e aí a mensagem. É o log4Java, pessoal. É ele inicializando. Por que está mostrando esse monte de coisa? Porque lá no arquivo de configuração, eu falei para ele, ó, mostrar como se fosse trace. De trace para cima eu quero ver. Ele está mostrando, inclusive, da parte de login. Esse monte de mensagem que apareceu é da biblioteca desses caras aqui, ó. Do Disruptor, do Log4Java e do Simple Login. Não fui eu que escrevi. Ah, mas você quer ver isso aqui aparecer no log, professor? Não. Eu quero ver os logs da minha aplicação. Como é que eu faço essas mensagens sumirem do meu log? Lá na prática a gente vai fazer o seguinte, ó. Troca aquele trace para o warning. Vai lá na configuração, ó, onde está trace, põe warning. Quando você coloca o warning, está falando para ele, olha, de warning para cima eu quero ver. Trace e debug e info não me interessa. Eu só quero ver warning e error. Ok. Roda de novo o programa agora. Tá lá, ó, Hello World. Ah, professor, parou de gerar aquelas mensagens? Não é que parou de gerar. A biblioteca continua escrevendo as mensagens de log. Só que o meu logger não está capturando isso, porque eu falei para ele só pegar de warning para cima. E aí eu não vejo isso aparecer, nem na tela e nem no arquivo. Certo? Onde é que está esse arquivo, professor? Boa pergunta.
o Eclipse não atualiza essa lista de diretórios automático. Às vezes você precisa vir aqui e falar para ele, olha, dá um refresh. Olha lá, ó, logs. Lá dentro tem um arquivo, projeto login.log. Tem dentro desse arquivo? Nada. Cuidado com a execução de programa no Java, no Eclipse. Se você tiver no arquivo da classe principal, você até pode vir lá e mandar rodar. Hello World. Ao invés de vir aqui rodar como aplicação Java. Mas se você, por exemplo, tiver no POM e tentar rodar, ele não roda o seu programa. Então, cuidado, essa execução aqui depende do que tiver aberto nele, tá? Se tiver no código principal, ele vai rodar o programa principal. Mas se tiver num arquivo que não tem nada a ver, cada hora ele faz uma coisa. Depende do arquivo que está aberto. Então, cuidado aí. Continuando. Agora sim, vamos usar esse logger que a gente declarou na classe no nosso programa. Eu vou copiar aqui o passo 8 e vou substituir o que está lá no programa principal. Ó. O que eu fiz aqui? Olha, eu estou chamando vários métodos do logger. Estou lançando uma mensagem de log de trace, de debug, de info, de warning e de error. Sempre falando no início do programa. Aí eu falo, funciona sem ser login. Aqui é system out mesmo. E aí de novo login, trace, debug, info, warning, error, para aparecer no final do programa. O que vai acontecer? Eu vou rodar. Esse erro que deu aqui é porque eu tentei rodar o login, tá? Vamos lá, eu vou executar o programa. Vamos olhar a saída. Ó. Funciona. E aí veio trace, debug, info, warning, error. Início do programa. E aí veio trace, debug, info, warning, error no final do programa. Apareceu as 5 mensagens, tanto antes quanto depois. Por que apareceu as 5? Vamos olhar. Quando eu criei o meu async root aqui, ó, eu coloquei trace. Então ele mostra de trace para cima. Então trace, debug, info, warning e error apareceu para mim. Deixa eu ver se no arquivo apareceu alguma coisa. E agora começou a aparecer. Eu acho que quando a gente configura esse cara aqui, ele por padrão não vai para arquivo, ele só vai para console. Pode ser isso. Por isso que o arquivo estava vazio. Agora, como eu botei as minhas mensagens e eu configurei para sair em arquivo, apareceu lá no arquivo. Isso vai começar a ficar salvo aqui. Cada vez que eu rodo o programa, ele vai juntando. E vai acumulando isso aqui nesse arquivo até o arquivo atingir aquela nossa política para trocar. No caso, até ele chegar em 10 MB. Não vai chegar nunca. Mas está funcionando. E se eu vier na configuração, e ao invés de trace, eu falar que eu quero ver debug no root. Bom, debug para cima. Se eu rodar o programa agora, ó, o trace sumiu. Só está aparecendo debug, info, warning e erro. Tanto antes quanto depois. Não é que eu tirei o trace continua no meu código. Ele ainda está lançando essa mensagem, mas o logger não captura. Não é o nível que eu quero. Então ele não joga nem no console nem no arquivo. Eu abri o arquivo, ó. Tá lá, ó. Início do programa. Debug, info, warning, erro. Pulou o trace, ó, esse pedaço aqui. Se eu trocar aqui para info e rodar o programa, eu só vou ver de info para cima, ó. Info, warning e erro. Trace e debug eu estou ignorando. Então, durante a execução, durante o desenvolvimento, normalmente a gente quer ver o nosso código com trace. E você quer ver... eu ia executar errado. Toda hora. Eu quero ver todas as mensagens, por exemplo. Eu estou tentando arrumar o meu programa e ver se está tudo certo. Terminei o programa. Está funcionando? Aí eu não quero ver tudo. E mostra só os problemas. De warning para cima. E aí só vai aparecer as mensagens do seu código de warning e de erro. Trace, debug, info, você não vai ver aparecer. Aí vem, alguém deve ter pensado isso já. Por que o funciona saiu antes do login? Sendo que o funciona está no meio do login. É porque eu estou usando o login assíncrono.
E aí não dá para cuidar muito nessa ordem. Se for síncrono, se eu tirar o async aqui do nome, ó, ou seja, agora o root é um logger síncrono. O que deu erro, eu não sei. Deu Eclipse. Não tem nada errado. É ele que está doido aqui. Se eu vier no programa e rodar, agora sim, ó. Como ele está usando o síncrono, ele, cada vez que eu mando escrever, ele para e escreve, ó. 5 mensagens antes. Aí veio o meu system out, as 5 mensagens depois. Isso quando é síncrono. Quando ele é assíncrono, não. Certo? O assíncrono é mais rápido. É o que a gente vai tentar usar sempre aqui. E aí a ordem vai sair diferente. É porque como se fosse... ele abre uma thread e começa a escrever nessa thread. Essa é a thread principal, rodou primeiro que as outras. E aí o log foi fechando. Ó. Mas mantém a ordem pelo menos. Outra coisa interessante lembrar, o meu system out não aparece no login. Então o meu funciona, que eu escrevi aqui, não é logger, moçada. Eu estou escrevendo na tela. Então não vai aparecer no login. Se você quer que apareça alguma coisa no login, você tem que usar os métodos do logger para fazer isso. Certo? A saída colorida. O Eclipse, esse console que ele mostra aqui embaixo, por padrão, ele não mostra colorido. Você pode até vir e configurar que saia colorido, mas ele não vai aparecer colorido. Para ele parecer colorido, a gente tem que instalar um outro componente no lugar desse console. A gente tem que instalar esse ANSI Escape em console. É um plugin que a gente põe no Eclipse. Ele está lá no Marketplace. Mas se você copiar esse nome, e aqui no Help, Eclipse Marketplace, esperar ele carregar. E aí você buscar por ANSI Escape em console. Em algum momento ele vai achar. Checando por updates. Nossa senhora. Tá lá, ó. É esse que tem um Azinho aqui, ó. ANSI Escape em console. Você manda instalar. Provavelmente vai falar alguma coisa de licença. Você aceita a licença. Deve falar para reiniciar o Eclipse. Aí você reinicia o Eclipse. Aqui na parte de baixo vai aparecer aquele azinho ali, ó. Com ele você ativa ou não o ANSI Escape console da vida. A gente vai deixar ele ativo. Com ele ativo, a gente consegue botar as coisas coloridas na nossa tela aqui. E aí, o que a gente muda? Lá nas propriedades de login, eu vou vir aqui na saída para o console, padrão console, e vou substituir pelo que está lá na prática. É a mesma saída, no mesmo formato, só que tem algumas cores que a gente define para algumas coisas. Ó. Então isso aqui é antes. Ó. Tudo preto, normal, no branco. Salvei. Vou rodar o mesmo programa. Está saindo colorido agora. O fio interessante do colorido é principalmente para você ver o nível, né? O vermelhão atrás, você já vê, opa, problema sério aqui. Mas não faz a menor diferença se tá colorido ou não. Certo? Se você não tiver com esse cara, deixa eu ver se vai funcionar. Isso. Se você for mandar escrever e aparecer esse monte de caractere maluco, é porque não está habilitado aquele plugin. Quando você habilita e aí roda, aí sim ele sai colorido. Isso no console. No arquivo é a mesma coisa. No arquivo não vai sair colorido. Aqui o arquivo é de texto puro, certo?